Bom dia, estamos aqui para mais uma live das 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estou levemente atrasado. Começamos aí segunda-feira pegando o trânsito para voltar para casa. Fui levar o Davi para a escola e acabei aí me enrolando no tempo. Espero que vocês estejam bem para mais uma live e vamos lá, né? Vamos falar sobre algum tema aí que seja relevante para vocês, que vocês queiram saber, algo que eu possa contribuir para vocês entenderem. Tá meio frio aqui em São Paulo ainda. Bom dia, Fabiane. Bom dia, Valéria. E vamos lá, né? Segunda-feira já começou com trânsito aqui em São Paulo. Trânsito terrível. Ai, e o frio tá também bem puxado. A gente vai dando nosso jeito aqui, né? Mas e aí, pessoal, sobre o que vocês querem falar hoje? Tem algum tema específico? Alguma dúvida em relação a alguma doença? Alguma dúvida em relação a algum suplemento? Alguma vitamina? Vamos lá. Vamos falar sobre o que hoje? Doutora Raíssa tá aqui com a gente, minha querida esposa. Vocês têm que chamar a doutora Raíssa para fazer uma live pra gente sobre odontologia biológica, falar sobre a importância de cuidar dos dentes para a saúde do corpo todo. Mas e aí, pessoas, sobre o que falaremos hoje? Não teremos perguntas? Senão vou partir aqui para minha rotina aqui, resolver minhas pendências. Ana Ladei, bom dia. Às vezes sinto dor nos pés, que pode ser por baixo. Então, dor na planta dos pés. Tem várias causas que podem causar dor na planta dos pés. Por exemplo, tem muita gente que tem esporão no calcânio, né? Quando a dor é mais no calcânio, que é esse osso que tem no calcanhar do pé, por isso chama calcânio, ele vai acabar causando uma dor característica. Toda vez que você se levanta e vai pisar no chão, é como se estivesse pisando em um espinho. Então isso é uma característica aí do esporão e do calcânio. Mas também é muito comum da pessoa ter o que a gente chama de fasciite plantar. Então tem um conjunto de fáscias na planta dos pés, que é uma estrutura no nosso corpo, que geralmente recobre os músculos, as fáscias. Existe uma inflamação dessa fáscia, dessa estrutura, e isso vai causar uma dor próxima do calcânio, mas mais para o meio do pé. Geralmente essa dor incomoda bastante. Também tem outros tipos de dores nos pés também, que podem ser causados por outros motivos. Pode ter, por exemplo, dor neuropática. Dor neuropática é causada por uma lesão do nervo. Neuropatia diabética pode evoluir com uma dor em queimação nos pés, por exemplo. Então, também é um tipo de dor que pode acontecer. Tem dor aí, se tiver alguma ferida no pé, pode causar dor. Então, tem inúmeras causas. Tem que passar aí com um bom ortopedista para fazer uma investigação adequada dessa dor. Mas é um tema aí que precisa ser bem investigado. Tiago M4, bom dia. A síndrome fúngica pode também causar bruxismo? Então, na verdade, o bruxismo, que é uma alteração que a pessoa fica rangendo os dentes à noite e fica... Isso causa um certo problema, porque você tem um atrito entre as arcadas superior e inferior, isso vai desgastando rapidamente os dentes. Isso é uma alteração que pode acontecer por vários motivos, e vários motivos vão acabar agravando ou não. Não sei dizer para você se a síndrome fúngica ela vai ou não influenciar nessa questão do bruxismo, mas no geral
a síndrome fúngica ela vai causar muito prejuízo para a pessoa, principalmente porque essa síndrome fúngica na mulher ela pode causar ali a candidíase de repetição. Essa síndrome fúngica vai causar vários sintomas, muitas vezes alteração nas unhas. Então, quando existe ali um desequilíbrio da microbiota, uma tendência a ter uma colonização maior por fungos. No caso do autismo, essa síndrome fúngica vai causar uma piora dos sintomas de neuroinflamação que já acontecem. Então, tratar os fungos muitas vezes é obrigatório no caso do autismo para que você consiga ter um bom controle de alguns sintomas, porque esses fungos eles produzem o que a gente chama de micotoxinas, e essas micotoxinas elas podem ser neurotóxicas, então elas podem causar problema para o neurônio. E quando o intestino da pessoa tem uma permeabilidade aumentada, ou seja, a barreira intestinal que protege o nosso corpo da entrada de toxinas está enfraquecida, o que vai acontecer é que essas toxinas desses fungos vão entrar no corpo. Se elas atravessarem a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o cérebro, e vai acontecer um processo de neuroinflamação e uma série de sintomas associados aí a esse excesso de fungo no organismo. Então precisa tratar. Ana Ladei, obrigada. Disponha. Florence Colose, bom dia, doutor. Existem suplementos para alívio de artrite, artrose, bursite? Tem vários suplementos que ajudam a controlar os sintomas da artrite, da artrose, da bursite. Tem, por exemplo, suplementos para dor, eu gosto bastante da cúrcuma longa principalmente com a pimenta do reino, que tem uma substância chamada piperina, que aumenta consideravelmente a capacidade de absorver essa cúrcuma. Então, ela tem um efeito analgésico bem interessante. Tanto é que tem estudo mostrando que 1000 miligramas de cúrcuma com piperina tem um efeito analgésico equivalente a 500 miligramas de paracetamol. Então, você pode substituir, por exemplo, o paracetamol pela cúrcuma, que vai ter ali um efeito anti-inflamatório e analgésico bem interessante. Já consegui ajudar muitos pacientes a saírem de crises de artrite com o uso da cúrcuma, sem precisar de entrar com corticoide, sem precisar de entrar com outra substância, outro anti-inflamatório. Além disso, tem outras substâncias que podem ser utilizadas, que são bem interessantes. No caso da artrose, dá para você utilizar o colágeno tipo 2, dá para você utilizar o suplemento de MSM, que também é bem interessante. Dá para você usar Boswellia serrata, que é um fitoterápico que ele tem um efeito também de controlar a dor e melhora a dor da artrite, da artrose. Então, a artrite é quando existe uma inflamação da articulação. Essa inflamação da articulação vai dar sinais que vão aparecer, como inchaço, como que a gente chama de edema na medicina, vai causar uma dificuldade de mobilidade, vai causar vermelhidão, calor, vai causar aumento da temperatura, que são sinais clássicos da inflamação. No caso da artrose, você tem um desgaste excessivo da articulação, e aí você perde aquela capa protetora de cartilagem que tem ao redor do osso nas nossas articulações. Isso vai fazer com que ali comece a ter uma deformidade do osso. E osso, quando começa a pegar no osso, é igual o carro quando você perde ali a pastilha de freio. O ferro começa a pegar no ferro. E aí começa a ter ali um atrito muito grande. E nessa região ao redor do osso existe uma estrutura chamada de periósteo, que tem terminações nervosas. Isso vai causar dor. Então, ali tem várias substâncias que vão ajudar nesse processo, como o MSM, como o C2, que vão ajudar nessa questão de tentar recuperar essa cartilagem ao redor do osso. E no caso da bursite, substâncias com efeito anti-inflamatório, como as que eu já falei, a boswellia, cúrcuma. Mais ou menos nesse sentido, tá?
Tiago, tô tentando tomar vitamina D3, 10 mil I, porém depois de alguns dias começa a ter palpitação, que vai piorando com a continuação. Como que dá para resolver isso? 10 mil de vitamina D, precisa de dieta? Então, Tiago, não é esperado você ter esse tipo de sintoma com o uso da vitamina D. Tem que ver se não existe algum componente que tem na cápsula, não sei qual o tipo de cápsula que você está comprando, se você está suplementando manipulada, se você está comprando pronta de farmácia, se você está comprando algum suplemento importado. Então, dependendo da composição, pode ter algum componente que pode estar te causando essa palpitação. Em geral, a vitamina D não causa isso. Uma substância que tem efeito antiarrítmico e que pode ajudar nesse processo de controlar essas palpitações também, vários tipos de arritmia cardíaca, é o magnésio. Então, eu recomendo que quando um paciente meu começa a ter ali sintomas de taquicardia, eu recomendo que ele comece a suplementar o magnésio. Tem que avaliar se não existe aí alguma causa para essa palpitação que está acontecendo e que você precisa investigar. Tem várias causas aí de palpitação. Tem que ver como é que está a tireoide, tem que ver como é que está o próprio nível de magnésio, se está adequado ou não. Tem inúmeras aí causas de palpitação que são modificáveis e que você pode ter um benefício aí de você conseguir corrigir. No caso, uma dose de 10 mil unidades de vitamina D para uma pessoa saudável, não é necessário você fazer uma dieta. Obviamente, é preciso você ter em mente que você precisa evitar de exagerar no cálcio, mas isso, via de regra, precisa ser feito para uma população geral, mesmo que não suplemente a vitamina D. Porque o excesso de cálcio, no fim das contas, ele pode ser prejudicial no longo prazo. Inclusive, tem estudo mostrando que se você tem um desbalanço entre o consumo de cálcio e magnésio, que vai acontecer que você vai aumentar o risco de você ter um infarto e um derrame, independente do nível de vitamina D. Se você tem uma proporção na sua dieta de cálcio 3 vezes maior, ou mais do que isso, 4, 5 vezes maior de cálcio quando comparado à ingestão de magnésio, você vai ter um risco aumentado de ter infarto, derrame, inclusive morrer por causa cardiovascular, independente da vitamina D. Então é importante que avalie essa questão do quanto você está consumindo de cálcio na dieta. Pessoas que são muito chegadas em queijo, laticínios, e os laticínios eles são muito ricos em cálcio. Se tiver um exagero, pode causar problema no longo prazo. Flores Colose, muito obrigada. Isso aí, dona Flores. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Se não tiver mais perguntas, vou partir para as minhas coisas, resolver a minha vida. Alguma questão a mais? São aí quase 8 horas. Bom dia, dona Magali Thor. Firme e forte. E aí, pessoal? Mais alguma questão relacionada a algum tema que vocês queiram saber? Magali Thor, em caso de cirurgia, temos que parar o protocolo Coimbra? Magali, não precisa de parar o protocolo Coimbra por conta de cirurgias, tá? Você pode manter a suplementação normalmente, não vai interferir em relação ao ato cirúrgico, não vai aumentar o risco de complicação. Mas o ideal é que você tenha em mente que precisa manter a boa hidratação e a dieta com restrição de cálcio para não ter problemas. Muitas cirurgias o paciente não consegue tomar a quantidade de líquido que precisa, e aí o recomendável seria parar antes dessa cirurgia. Vou dar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Essa pessoa com cirurgia bariátrica, ela vai ter uma dificuldade de tomar líquidos ali no começo. Então, o ideal é que ela suspenda o tratamento
por um tempo antes de fazer a cirurgia. Só que o grande problema é que quando você tem uma doença autoimune e você suspende o tratamento, você vai ter um aumento do risco de complicações, de você reativar a doença autoimune. Isso também é um problema. Então, em geral, a maioria das cirurgias não vai ter problema, a menos que você tenha que passar por alguma cirurgia que você não vai conseguir manter o básico para fazer o tratamento, que é a dieta com restrição de cálcio e a hidratação. Isabel Ferreira, pode falar sobre neuropatia? Neuropatia é um tema bem extenso, Isabel. A gente teria que falar mais sobre esse assunto com mais tempo. Se quiser, a gente pode falar sobre esse tema amanhã. É um tema bem interessante, tem inúmeras causas diferentes de neuropatia que a gente pode falar. A gente pode falar das mais comuns, né? Mas é um tema, acho que muito extenso. A gente já está terminando aqui nossa live. Mas se você estiver aqui amanhã, a gente pode falar sobre esse tema se você quiser, tá bom? Classic Bodybuilding Pro. Minha filha tem 7 anos e ela não mora comigo. Só vejo de 15 em 15 dias. Quanto de vitamina D devo dar a ela? Então, quando você vai pensar em vitamina D para criança, a gente pensa, na verdade, por peso. A gente não pensa pela idade. Então, 7 anos, ela deve ser aí por volta de uns 20 e poucos quilos. Ela vai precisar ali de 200 unidades por quilo de peso. Então, por volta de 4, 5 mil unidades de vitamina D, dependendo do peso dela, tá bom? Mas o ideal sempre é a gente fazer essa dose inicial de vitamina D e depois de uns 4 meses dela tomando essa dose de vitamina D vai estabilizar. E quando você começa a tomar a vitamina D, você tem um acúmulo progressivo dessa vitamina D debaixo da gordura da pele. E esse acúmulo ele vai formando um reservatório, com o tempo esse nível de vitamina D vai subindo no sangue. Então essa curva de subida da vitamina D, quando você toma a mesma dose diária, ela demora por volta de 4 meses. Então o ideal é que você comece com essa dose de 200 unidades por quilo de peso de vitamina D por dia e depois você faça ali uma dosagem de vitamina D para saber se ela está ajustada no valor entre 40 e 100 nanogramas por ml. É assim que eu faço na clínica com as minhas crianças que eu acompanho. Quando elas não fazem protocolo Coimbra, quando elas vão fazer somente uma suplementação de vitamina D. Minha vitamina D está em 27. Posso já começar a suplementar com 50 mil por dia? E na segunda semana já aumentar para 10 mil por dia? Então, na verdade, você pode fazer uma dose de reposição rápida. Se for realmente algo necessário, se estiver passando por alguma situação mais urgente, que você precisa aumentar rapidamente a vitamina D, tá com uma infecção, tá com um processo, sei lá, vai internar, ou na época que a gente estava na Covid, que a gente estava passando por uma situação bem complicada, a gente recomenda fazer uma dose de ataque, uma dose de reposição rápida, e depois manter ali uma dose por volta de 10 mil unidades por dia se for um adulto acima de 50 anos. Se pesar menos do que 50 anos, 10 mil unidades pode ser uma dose excessiva. O ideal é que a gente sempre ajuste essa dose, como eu acabei de dizer. Eu sempre prefiro fazer esse ajuste, deixar a vitamina D ali dentro do nível normal. Quer dizer que um pouco mais do que 100 de vitamina D no sangue a pessoa vai estar intoxicada? Absolutamente não. A intoxicação não tem relação necessariamente com o nível da vitamina D no sangue, mas principalmente com o nível de cálcio no organismo. Se tiver uma sobrecarga de cálcio no corpo, você vai ter problemas. Agora, se você tiver com nível mais alto do que 100 de vitamina D, não necessariamente você está com uma intoxicação. E na imensa maioria das vezes isso não vai acontecer, você não vai estar intoxicado. Só vai estar com uma hipervitaminose D. Então, às vezes as pessoas não conseguem diferenciar hipervitaminose D de uma intoxicação. Intoxicação acontece quando o cálcio está alto, o paratormônio vai ficar suprimido totalmente e a pessoa ela pode, com o tempo, muito tempo de
hipercalcemia, que é aumento do cálcio no sangue, ter uma calcificação renal e perda de função renal por conta disso. Então, são condições diferentes, mas o ideal é sempre a gente fazer esse ajuste, tá bom? Mas é isso, pessoal. Prazer falar com vocês mais uma vez. Desejo a vocês uma excelente semana. Amanhã, às 7h30 da manhã, estaremos juntos. Se estiverem aqui, a gente pode falar sobre a neuropatia, tá, dona Isabel? E a gente pode falar sobre outros temas que vocês tenham interesse. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.